Pelé, o eterno rei do futebol, está diante de outra batalha fora dos gramados. Ele passou por uma cirurgia para retirar um cálculo renal. Pouca gente sabe, mas o ex-jogador, tem apenas um rim. Será que isso é um agravante para os problemas de saúde dele? O atleta do século XX, uma majestade do futebol mundial que entrou para a história pela magia dentro de campo. Mas que também está sujeito à ação do tempo. Aos 78 anos, um novo episódio de infecção urinária levou o Pelé, mais uma vez, ao departamento médico. Ele estava em Paris para um evento publicitário ao lado do jovem jogador francês Mbappé, quando foi internado neste hospital por conta da infecção. Infecção urinária é a presença de uma bactéria no trato urinário, quer dizer, na bexiga, no rim, causando alguns sintomas como, por exemplo, febre, ardência para urinar, sangramento na urina. Então, em geral, os pacientes com infecção urinária, o que eles vão reclamar mais é de dor para urinar e vão mais frequentemente ao banheiro, vão com mais frequência urinar para tentar melhorar esse quadro de dor que eles apresentam. Esperava-se que o ex-jogador ficasse em observação só por um dia, mas foram necessários outros 5 para controlar a infecção urinária até que Pelé pudesse voltar ao Brasil. Na última terça-feira, ele desembarcou em São Paulo. Ainda no aeroporto, mesmo com o auxílio de uma cadeira de rodas, parecia revigorado e agradeceu o carinho dos fãs. Quero aproveitar essa oportunidade para todos os brasileiros, todos aqueles que ligaram para o hospital, que ligaram para mim, para a minha cirurgia, desejando meu pronto restabelecimento. Muitas vezes dizendo que fazia a prece, orando por mim. E mais uma vez, graças a Deus, foi tudo bem. Aparentemente, a questão médica já tinha sido driblada. Nada disso. Do aeroporto, Pelé foi direto para o hospital para retirar um cálculo renal por meio de uma cirurgia. Por enquanto, ele não tem previsão de alta. Já são 12 dias de internação. 6 em Paris e outros 6 em São Paulo. De acordo com o hospital, o paciente Edson Arantes do Nascimento realizou novos exames por causa da infecção urinária desencadeada por cálculo renal. Em 2014, Pelé já tinha sido internado pelo mesmo problema. O cálculo renal, na verdade, é a conjunção de cristais que se formam, criam uma pedra, um cálculo, e esse cálculo pode ficar em qualquer área do trato urinário. Pode ser um cálculo que está no rim, que é o mais comum de todos, e esse cálculo pode descer no ureter. Esse é exatamente o caso do Pelé. O ureter é o canal que comunica o rim com a bexiga. Quando o cálculo renal desce por ali, é motivo de muita dor. Aquela cólica que leva para o pronto-socorro, que tem uma dor importante, que acaba tendo que fazer medicação para controlar a dor. Em algumas situações, quando esse cálculo obstrui completamente o canal, que é o ureter, que é o canal que comunica o rim com a bexiga, eu tenho que fazer uma cirurgia. Segundo especialistas, o quadro de saúde atual do Pelé pode ter relação com um episódio que aconteceu cerca de 40 anos atrás, no auge da carreira. Era a década de 70 quando o rei do futebol levou uma joelhada nas costas numa partida pelo Santos. Mas não foi qualquer joelhada. Pelé fraturou uma vértebra que perfurou um dos rins. Depois de um tempo, ele foi contratado pelo Cosmos, um time de Nova York, nos Estados Unidos. E lá ele descobriu que aquela joelhada trouxera graves consequências para a saúde. O rim direito do Pelé já não funcionava mais. Quase 40 anos se passaram até que, em 2014, Pelé finalmente revelasse ao mundo que vive com apenas um rim, desde a época em que jogou nos Estados Unidos. Por que esconder uma situação dessa, tão séria? Porque ele perdeu um rim lá na década de 70 e só contou em 2014. Porque todos os grandes atletas do mundo sempre esconderam os problemas físicos. Eles gostam de passar para o público que são deuses. Eles têm um ego gigantesco. O Pelé também tem, mas também merece por tudo que fez em campo. E aí ele escondeu e o feito dele a partir da década de 70 fica até mais importante, porque o que ele fez com um rim só é inacreditável. O rim é o órgão responsável pela filtragem de uma série de impurezas e toxinas que ameaçam o metabolismo.
Pessoas doam um rim e ficam com um rim só, né? Ninguém tiraria o rim de uma pessoa normal para transplantar na outra se isso fosse causar problema nessa pessoa que doou o rim, né? Então aí é um exemplo clássico de que viver com um rim só não tem problema. Mas será que a falta de um rim tem alguma consequência para a saúde? Se eu tenho 2 rins, eu tenho 2 rins fazendo essa função. Quando eu tenho um rim só, é um rim só fazendo essa função. Então, obviamente, uma pessoa que tem um rim só, ele tem um rim um pouquinho mais, digamos que sobrecarregado. Assim como no caso do Pelé e de muitas pessoas, a questão não é exatamente a falta ou não de um rim, mas a consequência natural do envelhecimento humano. Como tudo no nosso organismo, tudo que envelhece, o nosso coração fica pior, nossa pele fica pior, nossa musculatura fica pior com o decorrer dos anos. Então, o rim também. Então, é óbvio que no decorrer dos anos, quem tem um rim só tem uma reserva menor, então ele pode evoluir para uma insuficiência renal, quer dizer, o rim não funcionar adequadamente. Quando um dos rins para de funcionar, mas o outro ainda é saudável, o tratamento é mais simples. Mas quando resta apenas um rim e ele para, a alternativa pode ser a hemodiálise, processo em que uma máquina filtra o sangue, ou seja, faz o trabalho que o rim doente não consegue fazer. A hemodiálise é indicada em 2 situações distintas. Quando a insuficiência renal é permanente e exige o tratamento periódico, ou quando o problema é pontual, temporário. Tem pessoa que tem um rim só, como o Pelé, e ele tem um cálculo que obstrui esse rim pode, e não for tratado a tempo, né, não for tratado rápido, esse rim vai parar de funcionar. Essa parada de funcionamento ela é transitória. Você vai lá, retira aquele cálculo, o rim volta a eliminar a urina normalmente e automaticamente ele vai voltando ao normal até voltar ao que ele era antes. É importante lembrar também que nos tempos do Pelé, a saúde dos jogadores era encarada de um jeito muito diferente. Pelé é de uma época, ele jogou de 56 até 77, jogou 21 anos seguidos, então era uma outra época, outra visão de alimentação, os exames eram diferentes, o material esportivo diferente, o gramado, o esforço era muito maior. Hoje o Neymar é tratado como uma princesa em relação ao Pelé. O Neymar é muito mais protegido. O Pelé é um sobrevivente. A gente vem aí na última década com várias intercorrências médicas do Pelé, cirurgia no quadril, cirurgia na coluna, infecções urinárias, já não tem um rim. Então, acabei de falar com o médico e ele me passou as características gerais de uma pessoa com 78 anos, ex-atleta de altíssimo nível. Enfim, ele me falou, olha, ninguém é eterno. Ainda no hospital, em Paris, o rei do futebol recebeu a visita do jogador Neymar, ex-atleta do Santos, onde Pelé marcou a maioria dos seus mais de 1000 gols. Até mesmo um adversário histórico, o ex-jogador argentino Diego Maradona, publicou uma mensagem nas redes sociais desejando muita força e uma pronta recuperação. Você estava me dizendo que todo grande jogador tem a vontade de manter a imagem do super-herói, né, Cosme? E o Pelé? Então, o Pelé é mais do que todos. O Pelé viu o que aconteceu com o Muhammad Ali na Olimpíada e ele prometeu para ele mesmo que ele quer deixar o legado como um mito, um jogador forte, acima de tudo, não quer se mostrar debilitado. Ele evitou aparecer nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, em cadeira de rodas. Ele quer deixar para a eternidade a imagem do excepcional atleta que ele foi. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.